A festa no céu. Um dia, na grande e bela floresta, chegou um pássaro muito diferente, trazendo uma mensagem de São Pedro, avisando a todos sobre uma grande festa que aconteceria no céu. E então, entre os bichos da floresta, se espalhou a notícia que haveria uma grande festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voavam, é claro. Eram os únicos que poderiam chegar até o céu. As aves ficaram animadíssimas com a notícia e começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais, que não podiam voar, é claro. Imaginem que, para surpresa de todos, um bicho que não voava disse que ia até a tal festa. O sapo! Rabbit, 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 rabbit! Logo ele, pesadão, que não aguentava nem correr, quem diria voar até a festa lá no alto do céu. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta, que sempre riam dele quando dizia que iria à festa. O sapo, como assim? O sapo, que queria provar a todos que era esperto e, depois de pensar muito, teve uma ideia e assim formulou seu plano. Horas antes da festa, o sapo foi até a casa do senhor Urubu, que era conhecido como um bom tocador de viola, levando um lanche delicioso para comerem juntos. Durante o lanche, conversaram muito e se divertiram com as músicas do senhor Urubu e as piadas do senhor Sapo. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro amigo Urubu, vou indo, afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo? Perguntou desconfiado o Urubu. E o sapo, confiante com seu plano, completou: Se vou? É claro, não perderia esta festa por nada. Até lá, tchau! Porém, em vez de ir embora, o sapo deu uma volta na casa e, assim que o urubu entrou no banho para se aprontar para a festa, o sapo pulou a janela do quarto do urubu e, vendo a viola dele lá em cima da cama, se escondeu dentro dela. O urubu, sem perceber nada, terminou de se arrumar com uma roupa muito elegante, se perfumou, penteou suas negras penas até ficarem reluzentes. E chegada a hora da festa, o urubu pegou sua viola, amarrou em seu pescoço e voou em direção ao céu. Vrum, 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 vrum. A subida lhe parecia estar mais cansativa que o normal. Mas como o urubu estava feliz e ansioso por chegar, nem percebeu que sua viola trazia um peso extra e continuou a voar rumo à festa no céu. Ao chegar ao céu, o urubu viu uns amigos já se divertindo e deixou sua viola num canto para ir com eles se divertir. O sapo esperou um tempo e aproveitou para espiar pelo buraco da viola, e vendo que não havia ninguém por perto, deu logo um pulo e saltou da viola, todo contente. Logo o sapo começou a desfilar entre as aves, estufando o peito, todo orgulhoso por ter chegado à festa, mesmo depois que todos riam e duvidaram dele. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando lá no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo sempre se esquivava das perguntas e mudava de conversa, e logo ia se divertir.
O sapo virou o centro das atenções por um momento, mas logo as aves se cansaram dele e voltaram sua atenção para a banda que tocava lindamente com o urubu na viola, é claro. Estava quase amanhecendo quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a carona, de volta com o urubu. Sem se despedir de nenhuma das aves, para que não o vissem saindo, saltou e saltou em direção à lateral do palco e, sem que ninguém percebesse, pulou rápido e entrou na viola do urubu, que estava encostada ali num cantinho. O urubu, sem perceber nada, pegou sua viola e voou de volta em direção à floresta. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e lá dentro viu o sapo dormindo. Todo encolhido, parecia uma bola verde. Ah, sapo folgado! Foi assim que você foi à festa do céu então? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou te dar uma boa lição. Então o urubu continuou voando e no momento certo, lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão, a uma altura que o urubu achava que apenas machucaria o sapo. A queda foi impressionante. O sapo foi caindo, caindo e no meio da queda acordou e, vendo o que acontecia, se apavorou de medo. O sapo então caiu com uma força incrível, bem em cima das pedras do leito do rio. E o mais impressionante ainda foi que não aconteceu nada de grave, exatamente como o urubu havia planejado. Mas nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de marcas e remendos. É por isso que desde então todos os descendentes dos sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. João e o pé de feijão. Nos tempos dos reis, muito longe de Londres, vivia uma pobre viúva. Ela tinha um único filho que era muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo o dinheiro que ela possuía. Um dia, pela primeira vez na vida, censurou-o. Filho malvado, não tenho mais dinheiro, nem sequer para comprar um pedaço de pão. Só o que me resta é a minha pobre e velha vaca. João tanto amolou a mãe para vender a vaca que ela acabou consentindo. Quando ele ia levando o animal, encontrou um açougueiro que lhe propôs trocar a vaca por uns grãos mágicos de feijão, que ele levava no chapéu. João, julgando ser isso uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. Quando sua mãe viu os feijões, porque ele havia trocado a vaca, perdeu a paciência. Apanhou os grãos de feijões, atirou-os para fora da janela e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não o conseguiu. Como não tinham nada para comer, foram deitar-se com fome. No dia seguinte, João acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela de seu quarto. Levantou-se, desceu as escadas e foi ao jardim. Aí verificou que os grãos que sua mãe havia tirado pela janela tinham germinado e o pé de feijão crescera surpreendentemente. As hastes eram grossas e tinham-se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas que davam a impressão de alcançar as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se formara, até atingir o alto. Depois de levar algumas horas subindo, chegou a um país estranho. Ali encontrou uma bonita moça, elegantemente vestida e com um sorriso encantador. Lhe perguntou como havia chegado até lá
e ele lhe contou que subira pelo pé de feijão. Você se lembra de seu pai? Perguntou-lhe a moça. Não, senhora. Mamãe sempre chora quando fala nele e não me diz nada, respondeu o menino. Sou a fada protetora de seu pai, disse-lhe a moça. As fadas estão sujeitas às leis, como os homens. Quando cometem um erro, perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar seu pai quando ele mais precisou de mim, e por isso ele partiu. A fada parecia tão triste que João se sentiu comovido e pediu-lhe que continuasse a falar. Seu pai era um homem muito bondoso, continuou a fada. Tinha uma boa esposa, empregados fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, uma infelicidade. Um amigo falso, um gigante que ele havia ajudado muito e que, em retribuição, o roubou tudo o que ele tinha. Também fez sua mãe prometer que nunca lhe contaria nada, sob pena de acabar com você também. Eu não pude ajudá-la. Meu poder só reapareceu no dia em que você foi vender sua vaca. Fui eu que fiz você trocar a vaca pelos feijões. Fui eu que fiz o pé de feijão crescer tão depressa e lhe inspirou o desejo de subir por ele. O malvado gigante vive aqui e você deve livrar o mundo deste monstro, que não faz outra coisa senão maldade. Pode apossar-se legalmente de sua casa e de suas riquezas, porque tudo pertencia a seu pai. E é seu, mas não deixe sua mãe saber que você está a par dessa história. João perguntou-lhe o que devia fazer. Vá seguindo por essa estrada até encontrar uma casa grande, parecida com um castelo. É aí que vive o gigante. Então, haja de acordo com seu próprio modo de pensar. Seja bem-sucedido. Boa sorte! A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com grande alegria, avistou a casa do gigante. Uma mulher de aparência simples estava na porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e um lugar para dormir. Ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer ali um ser humano. Era sabido que seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rondando perto de sua casa e ficava muito bravo. João ficou muito amedrontado, mas teve esperança de que o gigante não fosse tão ruim assim. Insistiu para que a mulher o deixasse passar a noite lá, escondendo-o do gigante. Finalmente ela concordou. Entraram e ela o levou a um quarto, onde lhe deu de comer e de beber. De repente, ouviram uma batida forte na porta, que fez a casa estremecer. É o gigante, disse a moça. Se ele o vir aqui, o matará, e a mim também. Que farei? Esconda-me no forno, pediu João. O forno estava apagado e João entrou nele, bem depressa. De lá, ouvia o gigante gritar com a mulher e repreendê-la. Depois sentou-se à mesa. João espiou por uma fenda no fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Tinha-se a impressão de que não ia acabar mais de comer e beber. Quando terminou, virou-se para trás e gritou para sua mulher com uma voz de trovão: "Traga-me a minha galinha!" Ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bonita galinha. "Ponha um ovo!" ordenou ele. Imediatamente a galinha pôs um ovo de ouro. "Ponha outro!" continuou ele. Cada vez que assim ordenava, ela punha um ovo maior do que o outro. Durante muito tempo, assim se divertiu com a galinha. Depois mandou a mulher para a cama, sentou-se perto da lareira, onde adormeceu, roncando alto como um canhão. Assim que ele pegou no sono, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu pela estrada até encontrar o pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente.
Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensara que lhe tivesse acontecido alguma coisa ruim. Nada disso, mamãe, e lhe contou toda a aventura, sem, todavia, falar no nome do pai. Mostrou-lhe a galinha, a qual ordenou várias vezes: ponha um ovo. Ela pôs quantos ovos ele desejou. Vendido esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro que viveram felizes por muitos meses. Um dia, ele resolveu fazer nova visita ao gigante, a fim de trazer mais riquezas. Arranjou uma roupa que o disfarçava, pintou o rosto com tinta escura. Levantou-se muito cedo, antes que sua mãe acordasse, e subiu pelo pé de feijão. Caminhou o dia todo e chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe que lhe desse de comer e um lugar para dormir. Ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel, e que um dia ela dera abrigo a um menino pobre e faminto, que, ingrato, roubara um dos tesouros do gigante. O marido culpara-a por isso. Desde então, começara a maltratá-la. João teve muita pena dela, mas insistiu para que o recebesse. Afinal, ela acabou consentindo. Levou-o à cozinha e, quando ele acabou de comer, escondeu-o num armário velho. O gigante chegou à hora de costume, pisando tão forte que a casa estremecia sob seus passos. Sentou-se junto à lareira e gritou: mulher, sinto cheiro de carne fresca! A esposa respondeu-lhe que os corvos tinham deixado um pedaço de carne crua no telhado, enquanto ela preparava a ceia. Ele esteve de mau humor, frequentemente culpando a esposa pela perda da galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou: dê-me alguma coisa para distrair-me, traga minhas sacas de dinheiro. A esposa trouxe-as com dificuldade porque estavam muito pesadas. Eram 2, cheias de moedas de ouro. Ela despejou-as na mesa e o gigante começou a contá-las com alegria. Agora você pode ir para a cama, sua velha tonta, disse ele, e a mulher se retirou. De seu esconderijo, João via-o contando as moedas. Ele sabia que elas tinham pertencido a seu pai e desejou possuí-las. O gigante, sem saber que estava sendo observado, colocou as moedas novamente nas 2 sacas, amarrou-as bem e colocou-as ao lado de sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar, tão alto que parecia o barulho do mar em dia de tempestade. Então, João saiu do esconderijo, mas exatamente quando ia segurar as sacas de dinheiro, o cachorro pôs-se a latir furiosamente. João parou, esperando que seu inimigo acordasse, e então estaria tudo perdido. Mas felizmente isso não aconteceu. O gigante continuou a dormir profundamente. Nesse instante, João viu um pedaço de carne e atirou-o ao cão, que parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacolas de moedas, colocando-as uma em cada ombro. Eram tão pesadas que ele levou 2 dias para descer pelo pé de feijão. Quando chegou à sua casa, deu à mãe todo o dinheiro, com o qual ela reformou a vivenda e mobiliou de novo. Eles estavam felizes como não eram havia muito tempo. Durante 3 anos, João procurou não visitar mais o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se para a nova viagem. Arranjou um disfarce diferente e melhor do que o usado da última vez. Era verão e, em uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão, chegando à casa do gigante ao anoitecer. Como de costume, encontrou a mulher em pé na porta. João estava tão bem disfarçado que ela não o reconheceu. Mas quando se disse muito pobre e faminto, encontrou grande dificuldade em ser admitido.
Depois de muito insistir, conseguiu que ela o escondesse num caldeirão grande de cobre. Quando o gigante chegou, disse furioso: "Sinto o cheiro de carne fresca!" Apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. João estava horrorizado, desejando 1000 vezes ver-se em casa, são e salvo. Quando o gigante chegou ao caldeirão e pôs a mão na tampa, João considerou-se acabado. Mas ele começara a levantar a tampa, mudou de ideia, deixando-a cair. Foi sentar-se perto da lareira para devorar a grande ceia. Quando acabou, deu ordens à mulher para trazer-lhe a harpa. João espiou pela tampa do caldeirão e viu a harpa mais original que podia imaginar. O gigante colocou-a sobre a mesa e disse: "Toque!" Imediatamente ela começou a tocar uma linda música e João desejou apoderar-se dela, mais do que qualquer outro tesouro do seu inimigo. O gigante não era apreciador de música. A harpa embalou-o, fazendo-o dormir mais cedo do que de costume. Assim que João verificou que estava tudo bem, saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada, e assim que se viu em mãos estranhas, pôs-se a gritar alto: "Patrão! Patrão! Patrão!" O gigante acordou, levantou-se e viu João correndo. "Oh, você, vilão! Foi você quem roubou minha galinha, meu dinheiro, e agora vai levando minha harpa! Espera aí, que eu vou pegá-lo e fazer picadinho de você!" Ameaçou ele em seu vozeirão de trovão. "Muito bem, experimente", desafiou João. Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar de pé. Imagine correr atrás dele. Por outro lado, ele era jovem, tinha pernas ágeis e a consciência tranquila, o que muito ajuda o homem a caminhar com facilidade. Assim, num instante, chegou ao pé de feijão e foi descendo o mais depressa que pôde. A harpa ia tocando uma suave canção. Chegando em casa, encontrou sua mãe chorando, muito preocupada. Ele a consolou e pediu-lhe que fosse buscar depressa uma machadinha. O gigante já vinha descendo e não havia tempo a perder. As más ações do monstro tinham, porém, chegado ao fim. João cortou o pé de feijão bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e nunca mais fez maldades a ninguém. Neste momento, apareceu a fada, que explicou tudo à mãe de João. E eles puderam, assim, continuar a cuidar da vida e da fazenda, nunca mais faltando dinheiro para comer. E João sentiu-se muito feliz, pois pôde finalmente ficar em paz. Os cisnes selvagens. Era uma vez, em uma terra muito distante, um rei que vivia com seus 11 filhos e uma filha. Algum tempo depois de sua esposa falecer, o rei se casou novamente, mas não sabia que essa mulher era, na verdade, uma bruxa muito má. Ela não gostava nem um pouco dos filhos do rei. Vivia pensando em uma estratégia para mandá-los embora do castelo. Foi reclamar para o rei, dizendo que as crianças davam muito trabalho e até as empregadas não estavam dando conta de cuidar de todos. A reclamação era tanta que o rei começou a acreditar nela. Então, o rei primeiro mandou sua filha para uma fazenda de camponeses, para que vivesse lá até completar seus 15 anos. A rainha má queria mandar também os filhos embora, mas como eles eram muito pequenos, o rei não concordou. E então ela começou a deixá-los presos dentro do próprio quarto. Um dia a rainha má foi ao quarto deles e fez um feitiço, que os transformou em 11 cisnes selvagens.
Ela então abriu a janela e foi embora. Os garotos, que agora eram cisnes, voaram para longe do castelo. O tempo se passou e a garota agora tinha 15 anos de idade. E no dia do seu aniversário, voltou para o castelo. Enquanto ela esperava para ver o pai, a rainha má a viu e, percebendo a sua beleza, a rainha ficou tão furiosa que decidiu expulsá-la do castelo novamente. Enquanto esperava seu pai chegar, a princesa acabou caindo no sono, pois estava muito cansada. A rainha, então, entrou em seu quarto e fez um feitiço contra a menina. De repente, o cabelo da princesa ficou todo esquisito, bagunçado, o seu rosto mudou, assim como a cor da sua pele. O rei, então, chegou ao castelo ansioso para ver sua filha. Ele foi imediatamente para o quarto, mas a garota que estava lá não se parecia em nada com sua filha. O rei chamou os guardas e deu a ordem para que a tirassem do castelo imediatamente e saiu do quarto. Os guardas então pegaram a garota e a expulsaram do castelo. Ela tentou com todos os argumentos convencê-los para falar com o rei novamente, mas não conseguiu. Sem opção, a pobre princesa foi embora. Chorou muito e pensou: eu queria pelo menos encontrar meus irmãos. Se estivéssemos juntos, ninguém nos faria mal. Andando pela floresta, a garota se deparou com uma senhora. Ela a cumprimentou e perguntou: a senhora viu 11 príncipes passarem por aqui? Não, minha querida. Não, minha garota. Mas tenho visto 11 cisnes, feus selvagens, toda parte, toda tarde eles voam por aqui e vão para lá, para perto da praia. Muito triste, a princesa então continuou sua jornada e foi até a praia. No pôr do sol, os 11 cisnes que a velha senhora havia comentado pousaram ao lado dela. E tão logo que o sol se pôs, os 11 cisnes se transformaram nos 11 lindos príncipes, deixando a princesa admirada. A garota reconheceu seus irmãos na mesma hora e correu em direção a eles. E enquanto corria, voltou a ser a princesa que sempre foi, com sua beleza estonteante e, claro, seus irmãos a reconheceram na mesma hora. Felizes, todos se abraçaram. O feitiço do mal havia se desfeito naquele momento, por conta do amor que eles tinham. Os 11 príncipes contaram para sua irmã tudo o que havia acontecido. Eles só viravam humanos à noite, e assim que o sol raiava, voltavam a ser cisnes novamente. Já era quase manhã. Então os príncipes decidiram levá-la com eles. Eles fizeram uma cesta, a colocaram dentro e assim que terminaram, o sol raiou, eles se transformaram em cisnes novamente e saíram voando. Os cisnes selvagens seguraram firme nas alças da cesta, começaram a voar. A princesa estava muito feliz em poder voar com seus irmãos. Parecia até que estava sonhando, e pouco tempo depois caiu no sono. Em seu sonho, ela encontrou uma fada que vivia nas nuvens. Se quer que os seus irmãos voltem a ser humanos para sempre, você deve costurar para eles jaquetas de ortigas. Mas até que fiquem prontas, você não pode contar para ninguém, senão eles vão viver como cisnes selvagens para sempre. Depois de contar tudo isso, a fada desapareceu. A garota não contou sobre o sonho para seus irmãos. Os príncipes a deixaram em um local seguro, bem próximo da praia, e prometeram que voltaria para buscá-la quando chegasse a hora. A princesa, então, começou a coletar ortigas para costurar os casacos, mas toda vez que a tocava, as ortigas queimavam suas mãos.
Mas ela não ligava e continuava a coletar as ortigas. De repente, ela se deparou com um príncipe que estava caçando na floresta. O príncipe ficou hipnotizado pela beleza da princesa e então foi até a garota para conhecê-la melhor. Olá, bela garota! É a primeira vez que te vejo por aqui. E por que você está machucando suas mãos nessas ortigas? Ela não podia dizer a ninguém sobre o seu plano. Ela ficou sem saber o que falar. O príncipe então falou: Eu sou o príncipe deste reino. E se você quiser, pode vir morar no meu castelo. A princesa aceitou o convite. Desta forma, ela ficaria em um lugar mais seguro e poderia costurar os casacos mais rápido. Passando os dias no castelo, a garota se dedicava praticamente o dia todo costurando os casacos secretamente. Mas um dia, o primo do príncipe viu a princesa costurando os casacos com as urtigas e pensou que ela fosse uma bruxa má. Ele então começou a dizer para todo mundo que a garota era uma bruxa. Dessa forma, ela poderia ser presa. No começo, o príncipe não acreditou nas fofocas, mas o tempo foi passando e ele começou a suspeitar que poderia ser de fato verdade. Uma noite, ele seguiu a princesa, que estava indo até a floresta, e quando viu, ela estava coletando ortigas. Então era tudo verdade. Se ela não fosse bruxa, não estaria aqui, pegando essas ortigas. Certamente irá fazer algum feitiço com elas. Ele imediatamente falou com seus guardas e pediu para que eles a prendessem. Mesmo presa, a pobre princesa continuou secretamente a costurar os casacos. E finalmente um dia os casacos ficaram prontos. No dia seguinte, a garota foi levada para o centro da cidade para o seu julgamento. E ao final ela seria punida. Mas um pouco antes do juiz anunciar sua decisão, 11 cisnes selvagens chegaram do céu e pousaram ao lado da princesa. Todo mundo ficou admirado com o que havia acontecido. Meus irmãos, vocês vieram. Peguem as jaquetas debaixo de minha saia, coloquem-nas agora. Então os cisnes vestiram os casacos que estavam debaixo da saia da garota, um a um, foram se transformando em humanos novamente. Mas uma das jaquetas ficou um pouco menor e não cobriu os braços de um dos irmãos, e o braço do príncipe mais novo permaneceu com o braço de cisne. Depois de se transformarem em humanos, os garotos começaram a contar a todos sobre o que havia acontecido e disseram que a garota era inocente. O príncipe então acreditou que a princesa não era culpada e a libertou. E feliz com o fim do feitiço, a garota perdoou o príncipe. Todos juntos voltaram para o castelo. O príncipe então pediu a garota em casamento. Case-se comigo, minha linda princesa. Eu aceito, meu príncipe, mas primeiro preciso ir até o castelo ver o meu pai. E todos os irmãos foram até o castelo ver o rei. O rei ficou muito feliz e surpreso de vê-los, e as crianças começaram a contar para ele tudo o que havia acontecido. Vamos, peguem a rainha, tragam-me até aqui! Depois de descobrir que as crianças tinham voltado, então fez um feitiço e se transformou em um corvo, e assim voou para bem longe do castelo, para nunca mais voltar. A garota então se despediu do pai e irmãos, voltou para o reino do príncipe, que logo seria seu marido. Eles então se casaram e viveram felizes para sempre. Na noite de Natal de 1909, em uma pitoresca cidade do centro-oeste americano, Jim dá à sua esposa um filhote de cachorro, fêmea da raça Cocker Spaniel, que eles chamam de Lady.
Lady desfruta de uma vida alegre com o casal e, com o passar dos meses, faz amizade com 2 cães da vizinhança, um terrier escocês chamado Joca e um bloodhound chamado Caco. Enquanto isso, na cidade, um vira-lata vadio chamado Vagabundo vive sozinho pelas ruas, jantando sobras de um restaurante italiano de um chefe chamado Tony. Vagabundo vive protegendo seus outros amigos, cães de rua, Peg, um piquinês fêmea, e Bull, um bulldog, de serem capturados pela carrocinha. Um dia, Lady fica chateada depois que seus donos começam a tratá-la com bastante frieza. Joca e Caco a visitam e determinam que sua mudança de comportamento se deve à sua dona estar esperando um bebê. Enquanto Joca e Caco tentam explicar o que é um bebê para Lady, Vagabundo surge da rua e interrompe a conversa, dizendo seus próprios pensamentos sobre o assunto e fazendo com que Joca e Caco tenham uma antipatia imediata pelo cão vadio, ordenando-o ir embora do quintal. Quando Vagabundo sai, contudo, ele lembra Lady que quando chega um bebê, o cão dança, deixando a cadela ainda mais preocupada. Meses depois, o bebê do casal nasce e eles a apresentam seu filho a Lady. A cachorra se torna cada vez mais afeiçoada da criança, sendo uma fiel protetora dela. Quando o casal parte para férias, eles colocam sua tia Sara, que odeia cachorros, no comando da casa para tomar conta do bebê. Sara traz consigo 2 gatos siameses problemáticos, chamados Si e En, que deliberadamente bagunçam a casa e fazendo com que sua dona pense que Lady seja responsável pela bagunça. Sara então leva Lady a uma loja de animais para comprar uma focinheira para pôr em Lady. Aterrorizada, Lady foge do local, mas é perseguida por um trio de cães vadios pelos becos da cidade. Vagabundo a avista correndo deles e consegue salvá-la, lutando com sucesso contra os malvados cachorros. Vendo a focinheira na cabeça de Lady, Vagabundo decide levá-la ao zoológico da cidade, onde eles encontram um castor, a qual é capaz de remover o objeto da cadela com os seus dentes. Mais tarde, Vagabundo mostra a Lady como ele vive, sem donos e sem coleira, levando ela a um jantar à luz de velas no restaurante de Tony. Apesar de se apaixonar por Vagabundo, Lady decide voltar para sua casa para cuidar do bebê. Vagabundo se oferece para levar Lady de volta para casa, mas quando o vira-lata decide perseguir galinhas, invadindo um curral por diversão, Lady é capturada pela carrocinha e é levada para o canil. Lá, enquanto está detida na jaula, os outros cães revelam a Lady que Vagabundo é bastante conhecido por ter tido várias namoradas no passado, e eles sentem que é improvável que ele se estabeleça, ficando com apenas uma cachorra. Posteriormente, Sara vai buscar Lady no canil e a acorrenta no quintal da casa como punição por ela ter fugido. Joca e Caco visitam Lady para confortá-la, mas quando Vagabundo chega para lhe pedir desculpas, Lady expõe toda a história que soube no canil, sobre suas antigas namoradas e por tê-la deixado ser levada pela carrocinha. Vagabundo sai tristemente enquanto um enorme rato entra furtivamente na casa. Lady vê o rato e late freneticamente, mas tia Sara abre a janela, diz para a cadela ficar quieta. Vagabundo a ouve latir e corre de volta para Lady, que o avisa sobre o rato. Vagabundo então
entra na casa para caçar o rato até chegar no quarto do bebê. Posteriormente, Lady consegue se libertar da corrente e corre para dentro da casa, subindo até o quarto da criança, onde Vagabundo, inadvertidamente, faz o berço do bebê cair de lado no chão antes de finalmente matar o rato. O choro da criança faz Sarah acordar, passando a acreditar que os cachorros machucaram o bebê assim que os avista. Ela empurra Vagabundo para dentro de um armário e tranca Lady no porão da casa, para depois chamar a carrocinha para levar Vagabundo embora. O casal então volta de viagem quando a carruagem da carrocinha parte com Vagabundo, capturado. Quando Jim solta Lady, ela os leva até o rato morto. Testemunhando tudo, Joca e Caco perseguem a carrocinha para resgatar Vagabundo. Caco, que presumidamente tinha perdido seu sentido do olfato, consegue farejar e guiar Joca até o veículo. A dupla late para assustar os cavalos, causando um tombamento da carroça. Querido chega em um táxi com Lady, que se reúne com Vagabundo, mas com Caco sendo quase morto ao ser parcialmente esmagado pela carroça. No Natal seguinte, Vagabundo torna-se adotado pelos donos de Lady. Ele e Lady, agora um casal, começaram sua própria família, com Lady dando à luz uma ninhada de 4 filhotes, 3 fêmeas que são idênticas a Lady e um macho bastante idêntico a Vagabundo. Joca vem visitar a família junto com Caco, que está recuperado do acidente com apenas uma fratura na perna, sendo formalmente recebido como convidados por Jim e sua esposa. Graças aos filhotes, Caco agora tem novos ouvintes para contar suas histórias antigas de seu avô. Mas quando tenta fazer isso, ele descobre que as esqueceu. A Rainha da Neve. Era uma vez, em um lugar muito frio, um menino e uma menina que eram vizinhos. Eles eram bons amigos. A menina se chamava Gerda e o menino se chamava Kai. Eles brincavam juntos o tempo todo. Toda noite, a avó de Gerda se reunia com os dois em frente à lareira para contar histórias. A história daquela noite era a Rainha da Neve. Crianças, a Rainha da Neve era muito bonita, com olhos verdes encantadores. Mas ela era igualmente perversa. Ela usava seu trenó para enganar as crianças, capturá-las e transformá-las em estátuas de gelo. Assim como o seu cabelo, seu coração também era feito de gelo. Vovó, eu estou com muito medo. E se ela vier à nossa casa, nós precisamos nos proteger dela. Crianças, esta é uma história verdadeira. Por isso que nunca devem entrar entre nós de estranhos, mesmo que aparentem ser uma boa pessoa. Se fizerem isso, coisas ruins podem acontecer. Como já estava tarde, as crianças foram para a cama. No dia seguinte, Kai e Gerda saíram para andarem de trenó pelo campo, coberto de neve. Kai ainda estava com a história da vovó na cabeça. Gerda, ontem quando fui dormir, fiquei pensando numa coisa. Será que a Rainha da Neve pode ser derretida? Se a gente a levasse bem perto da lareira, talvez ela pudesse derreter. Assim, o feitiço que ela lançou nas crianças seriam quebrados e elas estariam livres. Kai, não fale isso tão alto. Pode ser que ela ouça e fique com muita raiva. Temos que tomar cuidado. Está bem, eu vou derreter a Rainha da Neve. Na verdade, a Rainha da Neve podia ouvir até mesmo o menor sussurro a seu respeito.
Ao ouvir Kai rindo dela e a subestimando, a Rainha da Neve decidiu que levaria Kai ao seu palácio e o transformaria em uma estátua de gelo para sempre. Ela enviou na mesma hora um belo trenó, puxado por renas, para onde as crianças estavam. Quando viram, ficaram assustados. Meu Deus, que trenó mais lindo é esse? Por que não subimos nele e andamos de trenó? Kai falou a Gerda. De acordo com a história, a Rainha da Neve tem um trenó, mas não estou vendo ninguém por aqui. Olha como é lindo, é feito de prata e de brilhantes. Gerda, desesperada, fala: Não, Kai, não faça isso. Lembre-se do que a vovó disse. Ela falou para não entrarmos no trenó de nenhum estranho. Kai respondeu que vai andar só um pouquinho e que logo voltaria. Assim que Kai se despediu, o trenó começou a sair do chão e em poucos segundos ele já havia desaparecido no céu. Havia caído na armadilha da Rainha da Neve e estava sendo levado para o castelo. Ele estava muito assustado e arrependido por não ter ouvido sua amiga. Mas era tarde demais. Os meses se passaram e não se soube mais notícias sobre ele. Gerda estava muito triste e chorava o tempo todo. Ela esperava por seu querido amigo. Ele foi dado como desaparecido, mas Gerda estava certa de que a Rainha da Neve o tinha capturado. As estações passaram, a neve derreteu e o verão chegou. Gerda não parava de pensar no que aconteceu. Então, finalmente, ela foi falar com a vovó. Vovó, o Kai desapareceu após entrar em um trenó como o da história. Eu estou preocupada com ele e com muita saudade. Por favor, me deixe ir procurá-lo. A vovó respondeu: Com uma condição, Gerda. Eu confio muito em você. Você é uma garota muito corajosa, mas quero que leve uma coisa. Leve esse espelho mágico com você. O que posso fazer com esse espelho, vovó? Quando estiver cara a cara com a Rainha da Neve, faça com que ela olhe para este espelho. Só então você entenderá para que ele serve. Gerda colocou o espelho na bolsa e saiu em busca do seu amigo. Enquanto andava pela floresta, encontrou um pequeno chalé. Cansada da viagem, ela bateu na porta. Uma gentil senhora abriu a porta. Era uma feiticeira que só fazia bons feitiços. Pode entrar, menina bonita. Nós já estávamos esperando por você. Eu sei por que você está aqui e eu posso ajudá-la. Você está procurando pelo seu amigo Kai. Meu gato poderá dizer a você como encontrá-lo. E não precisa se preocupar, nós vamos te ajudar, tudo bem? Gerda agradeceu muito. Gerda foi até o gato, que estava deitado em um travesseiro perto da lareira. Oi, gatinho, como posso encontrar meu amigo Kai? Miau, miau. Tenho uma menina que vive em uma cabana no fim da floresta. Ela me disse para mandar você ir até lá. Assim que chegasse, miau, ela sabe onde está o seu amigo. Miau, miau. Gerda agradeceu e foi direto para o caminho que a levaria até o fim da floresta. Ela caminhou, 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 quando chegou até uma cabana. A noite já tinha caído. A menina que vivia na cabana abriu a porta antes mesmo que Gerda tivesse a chance de bater. Bem-vinda, Gerda. Eu estava esperando por você. Por favor, sente-se perto da lareira para se aquecer. Pegue alguma coisa para comer. Ah, obrigada. Eu estou muito cansada e com fome. Depois de comer, descanse um pouco. Amanhã ajudarei você a chegar no palácio da rainha. Não se preocupe. De manhã, elas foram para o celeiro. No fundo da cabana, onde havia duas lindas renas.
A menina podia falar com elas. Ela pediu às renas para levarem Gerda ao palácio da Rainha da Neve. Então ela preparou um belo trenó. Gerda agradeceu pela ajuda, dizendo que não tinha nem palavras para agradecer. Se despediram e Gerda partiu para a estrada com o trenó puxado pelas renas. Viajaram por vários dias. A neve branca cobria o caminho por toda parte. Felizmente, a menina deu a ela um gorro, um casaco, um cobertor bem quentinho. Depois de vários dias de viagem, Gerda finalmente viu um castelo de gelo, branco e cintilante. Gerda percebeu que havia chegado ao castelo da Rainha da Neve. Pediu gentilmente para as renas a esperarem. Ela foi direto para o castelo. Tudo era feito de gelo e estava coberto de neve. Ela procurou pelo castelo, mas não havia absolutamente ninguém por perto. Sua voz ecoava no castelo vazio, enquanto ela chamava pelo amigo Kai, quando ela finalmente abriu a porta de uma sala no último andar. Ela encontrou seu amigo Kai. Na mesma hora, Gerda começou a esfregar com muita força, tentando derreter o gelo. Mas eram suas lágrimas de emoção que escorriam pelo gelo e o derretia como mágica. E finalmente Kai se libertou. Gerda, eu sabia que você viria me salvar. Eu senti tanto sua falta. Eu estou feliz por te ver. Vamos falar sobre isso depois. Temos que sair daqui agora. Enquanto isso, a Rainha da Neve retornou ao castelo e entrou na sala onde estavam. Eles ficaram muito assustados. Gerda a viu pela primeira vez, com seus cabelos brancos e olhos verdes encantadores. A Rainha da Neve era uma mulher realmente linda. Furiosa ao ver que os dois estavam prestes a fugir, a Rainha da Neve disse: Como se atrevem a entrar no meu castelo sem permissão e roubar uma das minhas estátuas? Como punição, agora é sua vez. Também será uma das minhas estátuas. Gerda estava apavorada, mas ela teria que ser forte e enfrentar a Rainha da Neve. De repente, ela se lembrou do espelho mágico que sua avó havia lhe dado. E ela falou: Eu nunca vi ninguém tão bonita como você. Mas, infelizmente, seu interior é feio. Seu coração é de gelo. Eu sinto muito por você. Pode me transformar em uma estátua se quiser, mas minha avó te mandou esse espelho. Pode olhar para ele só uma vez? A rainha, então, pegou o espelho e perguntou por que ela mandou para mim. A Rainha da Neve se olhou no espelho e ficou chocada. O reflexo que ela viu no espelho era ela quando criança. Ela era uma menina pequena, com longos cabelos loiros e olhos verdes encantadores. Meu Deus, o que está acontecendo? Naquele momento, uma nuvem de magia envolveu a rainha. E ela foi ficando menor e menor quando, puf! Ela se transformou novamente em uma menina. Um milagre havia acontecido. O espelho era mesmo um espelho mágico. E aquele que se olhasse para ele veria o seu verdadeiro eu. O que ninguém sabia era que a Rainha da Neve era, na verdade, uma criança muito triste, pois ninguém brincava com ela. Um dia, uma feiticeira disse para ela que aquilo não estava certo e que poderia ajudá-la a se vingar daqueles que a fizeram sofrer. Cheia de mágoa em seu coração, ela tomou a decisão errada e aceitou a ajuda. Então, a feiticeira a transformou na Rainha da Neve e encheu seu coração com todo o mal. Tendo o espelho quebrado esse terrível feitiço,
Todos agora estavam cheios de alegria. A menina então agradeceu muito a Gerda por tê-la salvo e disse que estava com o coração cheio de alegria. Kai e Gerda voltaram para as renas, que os levaram de volta até o lugar de onde vieram. Estavam felizes por suas vidas terem voltado ao normal. E é claro, por ouvirem as histórias da vovó. Ah, e sempre voltavam ao castelo, que agora era um lugar mágico, cheio de flores e animais, e a rainha menina muito feliz por suas amizades. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!